registrar dois importantes eventos ocorridos aqui no Senado, no Brasil, nesses últimos dias, de ontem para hoje. Há poucos instantes encerrou-se uma reunião que reuniu a presidência do Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, o conjunto dos parlamentares, dos líderes partidários, com todos os governadores dos estados brasileiros. Uma reunião que teve o objetivo para aproximar mais os estados do parlamento brasileiro, que está às voltas debatendo e votando uma série de matérias que falam diretamente com o Pacto Federativo, aliás, com o novo Pacto Federativo. Hoje pela manhã tivemos os membros, quase que a totalidade, um bom número dos membros da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, tivemos uma reunião com o ministro da Fazenda, ministro Levi, tratando exatamente dessas questões, das matérias que tramitam e que tratam, sobretudo, do novo ICMS, da mudança da legislação que deverá unificar as alíquotas de ICMS para o Brasil. E daquela reunião, pelo que percebemos, já existe uma negociação adiantada, muito adiantada, junto ao CONFAZ, que reúne secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros, no sentido da adesão por parte desses estados ao convênio número 70 do CONFAZ, no sentido de viabilizar essa nova tarifa unificada para todos os estados de ICMS, o que poria fim à guerra fiscal hoje estabelecida. Duas questões para mim ficou claro. Primeiro, a necessidade de tratar de forma excepcional a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus é uma exceção do sistema tributário brasileiro e essa exceção está sendo trabalhada, costurada por todos os secretários de Fazenda do Brasil inteiro. Então, como garantir a inserção, a não perda da competitividade de todas as unidades da federação, mas também como garantir as vantagens comparativas diferenciadas da Zona Franca de Manaus. Isso é algo que parece estar bem adiantado. E a segunda questão é algo levantado com muita força pela senadora Simone Tebet, diz respeito aos fundos, não só ao fundo de compensação, mas também ao fundo de desenvolvimento regional, que deverão nascer com essa nova política. Creio que devam ser ambos fundos extremamente sólidos e que não estejam à deriva das situações conjunturais da economia brasileira. Então, é fundamental que se encontre um bom denominador comum para esses fundos, a fim de que a proposta do novo ICMS possa prosperar e ser votada no Congresso Nacional. O segundo fato a que me refiro, senhor presidente, diz respeito à visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil. Esteve ele ontem participando com a presidenta Dilma Rousseff, com vários ministros de vários ministérios, presidentes de bancos, de uma solenidade que redundou na assinatura de mais de 30, em torno de 37 convênios, entre convênios e assinaturas de protocolos entre a China e o Brasil, que foram assinados no dia de ontem. E pela tarde esteve fazendo uma visita ao Senado Federal. De forma muito cortês, visitou o Parlamento brasileiro, dialogou com senadores, senadoras, deputadas, deputados, com o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, que, aliás, ele reforçou o convite para que visite a China representando o Parlamento brasileiro, visto as importantes relações comerciais, culturais que o nosso Brasil, que o nosso país mantém com aquela nação, com a China. E eu, senhor presidente, quero dizer que todos os convênios que foram assinados são da mais extrema importância, porque não apenas consolidam essa parceria entre Brasil e China, mas permite com que um país que tem a dimensão que tem a China, que tem a experiência que tem a China, um país não gigante apenas do ponto de vista populacional, mas territorial e da sua economia também, senhor presidente. Então, toda a expertise, toda a experiência que tem na implantação de grandiosíssimos projetos de infraestrutura, numa aliança com empresas brasileiras,
poderão dar uma grande contribuição ao nosso país, sem dúvida nenhuma. Dos contratos assinados entre o governo chinês e o governo brasileiro, eu quero aqui destacar alguns, senhor presidente. Um deles refere-se a contratos com a Petrobras, em torno de 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais foi assinado entre a Petrobras e o governo chinês. 2 bilhões deverão vir da China Exbank e 5 bilhões de reais do Banco de Desenvolvimento da China. Um contrato importante que fala diretamente com o seu estado, senador Jorge Viana, mas que fala com a minha Amazônia também. Foi o acordo termo assinado que toca a ferrovia transcontinental, um memorando de entendimento para que se estabeleçam estudos de viabilidade do projeto dessa ferrovia transcontinental, que deverá ligar leste a oeste o nosso país, do Rio de Janeiro até o estado do Acre, passando por todo o Peru. Isso é muito importante. E digo que uma das ligações, a outra seria entre o meu estado, o Amazonas, com o Equador. Então, serão essas ligações do Brasil com outros países e ligando 2 oceanos que vão permitir que haja uma possibilidade de intensificar ainda mais o comércio entre 2 nações tão distantes, mas que serão aproximadas por essas novas modalidades de transporte. Também, com a empresa Vale, foi assinado um memorando de cooperação com o Banco Industrial e Comercial da China no valor de 4 bilhões, possivelmente devendo ser implantada uma siderúrgica no estado do Maranhão, estado governado pelo nosso querido companheiro, meu companheiro de partido, governador Flávio Dino, além de outros memorandos e acordos importantes, senhor presidente, como o de telecomunicações, assinado entre o Ministério da Defesa do Brasil e o Ministério da Defesa da China, em relação ao sensoriamento remoto, vinculada à tecnologia e à tecnologia da informação. Da mesma forma, a venda de 40 aeronaves da Embraer. Enfim, são acordos importantes que permitirá, e aí eu penso que é estratégica essa nossa relação com a China. Afinal de contas, Brasil e China compõem o BRICS, o que não é pouca coisa, é praticamente uma nova ordem mundial que se estabelece nesse mundo multipolar, senhor presidente. Então, quero saudar a presença do primeiro-ministro chinês aqui, cumprimentar a nossa presidenta, a diplomacia brasileira, pela capacidade que tem tido de viabilizar cada vez mais laços estreitos, importantes, que visam o desenvolvimento dessas 2 grandes nações, que são Brasil e China. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.